que alguém vive 300 anos, talvez alguém tá assistindo a gente e fala assim, pô, o Rodrigo tá dando parabéns pro Thiago, eu tô decepcionado, o cara tá lá acreditando que alguém viveu 300 anos, 960 anos, quase um milênio. Não faz sentido um negócio desse. Bom, em primeiro lugar, vamos trabalhar com... O primeiro ponto para você determinar se isso procede ou não é quem está falando. Quem está falando? Por exemplo, se eu for um médico renomado de São Paulo, e ele falar assim, Rodrigo, para essa questão aqui, você tenha isso e tem que fazer esse tratamento, por que eu acredito? Porque ele é um médico que já demonstrou ter renome. Se eu for conversar talvez com outro médico, com outro que eu falo assim, não, bobagem, você não tem isso. Eu, Rodrigo, não tenho argumento para refutar o outro, que eu não sou da área médica. Mas eu tô acreditando que aquilo por quê? Porque alguém que já demonstrou ter notoriedade, autoridade, fez aquela declaração. Isso vale para qualquer área da vida. Negócios. Eu sei que o PrimoCast tem um setor aqui que vocês gerenciam até os investimentos de pessoas. Eu, Rodrigo, não entendo bolufas de investimento. Caso eu fico vendo os cortes de vocês lá, a Laura acompanha e tal. Olha, você investe aqui, olha, você tem que investir aqui em mercado, assim, um pouco em dólar. Agora não é hora de investir em dólar. Olha, eu não investiria agora em mercado imobiliário. Não é o momento. Eu não entendo bolufas. Mas como eu acredito na competência do PrimoCast, eu vou fazer aquilo ali. E se alguém falar assim, não, isso é bobagem, às vezes eu não tenho nem como refutar. Mas eu continuo acreditando porque alguém que conhece mais do que eu falou. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer antes de ridicularizar a Bíblia é perguntar, esse livro tem autoridade? A história desse livro mostrou que ele sabe o que está falando? Aí daria um podcast todo só sobre isso. Que a Bíblia é um livro que tem autoridade. Não vou dar as razões aqui, mas posso afirmar que tem. A partir da história, da teologia, da filosofia, da arqueologia, é um livro que tem autoridade. Bom, se ela tem autoridade, então eu vou compará-la ao médico de São Paulo, famoso, ou os especialistas em investimento do Grupo Primo. Sim. Já demonstraram que tem notoriedade. E às vezes vocês vão me dar um conselho financeiro que não faz o menor sentido. E se alguém perguntar assim, Rodrigo, por que? Não sei. Sabe, eu conversei lá com o Grupo Primo e falaram que eu tenho que tirar o dinheiro dessa aplicação aqui e colocar na outra. A Bíblia deu essa afirmação. Então eu posso trabalhar com hipóteses. Quando você vai conversar com pessoas, quer sejam elas da área bíblica, quer sejam elas crentes ou não crentes, da área científica, eles levantam algumas hipóteses interessantes. Lembrando, o que eu vou falar daqui para diante não é fruto da minha pesquisa, porque não é meu expertise. Tá. Alguns vão falar que isso que eu vou dizer aqui é besteira, outros vão falar que não, mas tem artigo indexado sobre o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, muitos pensam que no passado, os seres humanos e os seres que viviam na Terra, estou falando em linguagem evolucionista aqui, nem Bíblia, talvez vivessem muito mais do que nós. Por quê? Por exemplo, a questão da vitamina. Eu tenho artigos aqui, inclusive eu baixei alguns artigos aqui, se alguém quiser, depois eu posso te mandar artigos indexados. Há uma polêmica sobre a vitamina, se a vitamina C prolonga mesmo a vida ou não prolonga. Independente da polêmica, enquanto possibilidade, olha o que alguns descobriram. Os ancestrais humanos sintetizavam a vitamina C dentro de si. E hoje não sintetizamos mais. Nós precisamos da vitamina C através dos alimentos. Mas, se os nossos antepassados sintetizavam vitamina C, o que isso poderia gerar? Alguns artigos acadêmicos levantam a hipótese de que eles poderiam ter uma vida muito mais ampla do que a atual, porque eles sintetizavam a vitamina C dentro deles. Como, por exemplo, o papagaio, que sintetiza, eles fizeram também com alguns tipos de vermes que sintetizam, outros eles provocaram em laboratório a síntese. Eu estou fazendo um resumo de uns 10 artigos que eu li de ontem para hoje. E perceberam que aqueles vermes, por exemplo, depois da modificação genética, sintetizando a vitamina C, coisas assim, eles passaram a viver 4, 5, 6 vezes maior do que os que não sintetizavam. Há artigos também, eu tenho que ser honestos, que dizem que as conclusões da vitamina C com a longevidade não são tão eficazes. Mas há realmente uma hipótese, uma suspeita, que os nossos ancestrais sintetizavam vitamina C e poderiam multiplicar o período da infância para um valor exponencial muito maior do que nós temos. Por exemplo, um papagaio vive em torno de 80 anos. Você tem que comparar a longevidade do papagaio com a nossa, sim. Esses 80 anos do papagaio equivale a quantas vezes a infância dele? Quando é que o papagaio deixa de ser filhote para virar adulto? Quanto tempo demora? Aí, quando você fala, demora X. Ok, se ele vive 80 anos equivale a quantas vezes a infância dele? Entenderam? Então eles também fizeram esse cálculo com o ser humano e falaram, peraí, se nós continuássemos sintetizando a nossa vitamina C, a nossa maioridade seria X vezes a nossa infância. Então nós poderíamos viver muito mais de 100 anos. Muito mais de 100 anos.